Está começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. E hoje teremos uma aula bem diferente, pois a apresentação será feita pelas próprias crianças. Acompanhe aí, não perca nem um minuto. Hora da história. Estamos no mês de agosto de 2020, um ano que vai ficar na história, não acham? E falando em história, queremos compartilhar com vocês hoje a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que por sinal completa 161 anos nesse mês de agosto. Bom, tudo começou no ano de 1859 e esse ano também marcou a história. Hoje vamos falar sobre um homem que decidiu obedecer às ordens que o Mestre Jesus Cristo mandou. Ele decidiu obedecer às ordens bíblicas que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos falando sobre Ashbel Green Simonton, mas vamos chamá-lo somente de Simonton. E repita aí o nome dele 3 vezes comigo. Simonton. 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 Simonton morava nos Estados Unidos com sua grande família, que era o pai dele, a mãe dele e 8 filhos. Maneiro, né? Querem conhecer a família dele? Vejam a imagem aí. Simonton era o irmãozinho caçula. Você consegue encontrar ele aí na foto? Todos os domingos a família toda ia para a igreja, na escola dominical, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, e aprendiam muitas histórias, ensinamentos e ordens bíblicas. Simonton cresceu. Veja na imagem. Ele tomou uma decisão maravilhosa que ia mudar sua vida. Decidiu estudar para ser pastor e missionário. Você sabe o que é missionário? Não? Missionário é aquela pessoa que se dedica a falar de Deus para as pessoas. Quando Simonton tinha 19 anos, ele decidiu fazer sua profissão de fé. Você sabe o que é isso? Profissão de fé é quando você declara publicamente, de maneira voluntária, o amor de Cristo. Em nossa igreja, comemoramos o último dia em novembro de 2019. Foi um dia muito festivo, você se lembra? Mas voltaremos à história de Simonton. Então, no dia 18 de junho de 1859, Simonton se despede de sua grande família e embarca rumo ao Brasil, pois queria muito que os brasileiros também conhecessem a palavra de Deus e recebessem a Jesus. Ele estava tão empolgado que nem esperou chegar ao Brasil. Começou a falar de Jesus aos tripulantes do navio. Olhem só para ele. Não perdia tempo, eu estava a todo instante obedecendo às ordens do nosso mestre. Finalmente, 55 dias após a saída dos Estados Unidos, Simonton chegou no Brasil. Isso foi no dia 12 de agosto de 1859. Vejam só a chegada dele no nosso país. Vejam só, que coisa interessante. Simonton começou um trabalho missionário no Brasil. Ele teve uma grande ideia. Ele resolveu abrir uma escola dominical em sua casa. Ele amava a escola dominical assim como todos nós. Ele começou a ter tantos alunos que teve que orar ainda mais para Deus e enviar mais pessoas para ajudá-lo. Ainda hoje nós temos que orar para Deus enviar mais pessoas para trabalhar em sua obra. As orações de Simonton foram respondidas. Sua irmã, Elizabeth, veio dos Estados Unidos juntamente com seu esposo para evangelizar o Brasil. Ela foi a primeira mulher missionária no Brasil. Não demorou muito e a primeira igreja presbiteriana do Brasil nasceu.
na cidade do Rio de Janeiro. Um dia, Simonton recebeu a notícia que a sua mãe não está bem de saúde. Então, ele embarca rumo aos Estados Unidos para visitá-la. Infelizmente, no entanto, sua mãe faleceu antes dele chegar lá. Durante o tempo que ficou lá, ele conheceu uma moça gentil, delicada e muito crente. Esperto como era esse Simonton. O que vocês acham que aconteceu? Bem, isso mesmo, ele se casou com ela. Depois do casamento, eles vieram juntos para o Brasil. Pouco tempo depois da chegada do novo casal ao Brasil, a Ellen engravidou. Foi então que nasceu uma linda princesinha que recebeu o mesmo nome da mãe, Ellen. Mas algo muito inesperado e muito triste aconteceu. 9 dias após o nascimento da pequena Ellen, a mãe morreu. Imagine o sofrimento de Simonton. Lembra daquela irmã de Simonton que veio ao Brasil com o marido? Pois bem, ela assumiu os cuidados da pequena Ellen, agora órfã de mãe, e cuidou da menina como se fosse a sua própria filha. Enquanto isso, a igreja presbiteriana crescia rapidamente. Um dia, Simonton conheceu um padre mesmo da igreja católica, sabe? Ele se chamava José Manuel da Conceição. E os dois se tornaram grandes amigos. O padre amava estudar e ensinar a palavra de Deus. E você nem vai acreditar, mas ele acabou se convertendo por causa da pregação de Simonton. Depois, ele se tornou o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Vejam só a imagem dele. Que tal darmos uma salva de palmas para esse homem? Só para vocês saberem, ele já morreu, tá? Ah, agora Simonton tinha um grande parceiro de trabalho. Juntos, fundaram o primeiro jornal evangélico do Brasil. Abriram escolas para as crianças, seminários para os pastores, plantaram muitas outras igrejas. Estava indo tudo bom até aí. Mas algo inesperado aconteceu. Simonton, em 1867, 8 anos depois dele ter começado a trabalhar no Brasil, foi picado por um mosquito parecido com o mosquito da dengue e ficou com uma doença chamada febre amarela. E morreu aos 34 anos de idade. Mas todo o trabalho que ele se dedicou tanto a fazer nesses 8 anos no Brasil, cumprindo o mandamento do mestre, continuou. E eu e você fazemos parte disso. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem 161 anos de existência, conta com 6.500 membros, aproximadamente 6.000 igrejas, mais de 4.500 pastores, 10 seminários para formar novos pastores. E tudo isso porque um homem decidiu obedecer o que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Repita esse versículo comigo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, nós somos crianças. Sabemos que não podemos ir pelo mundo falar de Deus para as pessoas, mas podemos obedecer ao Mestre falando de Jesus para as pessoas que fazem parte do nosso mundo, que são a nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos, colegas da escola, porque todas as pessoas precisam conhecer a Jesus. Brancas, negras, pessoas carentes, japoneses, velhos, negros e muitas outras pessoas que precisam conhecer a Jesus.
É assim fazemos como Simonton, evangelizar e levar mais pessoas para o reino de Deus, porque a nossa igreja é massa, você não acha? Diga aí. A minha igreja é 10. Que legal! É ótima! Minha igreja é ótima! Minha igreja é sensacional! Samuel, por que você gosta da igreja presbiteriana do Borba Gato? Porque tem criança, tem amiguinho, e tem espaço, e tem brinquedo. Gosto muito da minha igreja, porque foi lá que eu nasci e eu gosto muito da lá. E aprendi a palavra de Deus. Eu acho a minha igreja divertida. Eu amo a minha igreja porque lá eu oro, eu leio e ouço a palavra de Deus. Minha igreja é legal, linda e porque ela ensina a palavra de Deus. Minha igreja é abençoada por Deus. Minha igreja é massa! Minha igreja é bíblica. Eu gosto muito da minha igreja porque a gente aprende sobre Deus. Eu amo minha igreja. A minha igreja é top. Momento do louvor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Yeah! Tarefa. Fazer como for a tarefa da semana. Oração, Deus obrigado por ter enviado Jesus. Ele é o melhor presente para a minha vida. Aceito Jesus como o meu Salvador e
que só que ele fique comigo para sempre, que querer ser um amigo de Jesus. Amém. Como tarefa, você vai escrever um versículo bíblico para uma pessoa que não seja crente. Por hoje é só, pessoal. Fiquem todo mundo com Deus. Espero que tenham gostado muito, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima EBD, pessoal!